E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá? Hoje a gente vai responder algumas das questões que foram enviadas para vocês. E aí, as que eu vi que vocês tinham um pouquinho de dificuldade, eu vim aqui e respondi, tá certo? Então, vamos lá começar com essas respostas. Para quem não lembra mais de mim, sou eu, tá aqui meu nome, professor Elton Dantas, beleza? Então, vamos começar. Então, a primeira questão que eu trouxe foi essa daí. Observe o mapa das principais cidades da Bahia e resolva as atividades. A A diz o seguinte: o mapa tem uma escala gráfica na qual 1 centímetro equivale a 180 quilômetros na realidade. Qual é a escala numérica do mapa? Então, primeiro, né, quando a gente lida com o mapa, a gente observa todos os pontos principais desse mapa, que são ou título, a legenda que está aqui embaixo, certo? E a orientação. E aqui a gente tem a escala. Essa questão aí, especificamente, ela vem pedindo sobre escala. Então, a gente vai focar na questão da escala, né? A gente vai olhar para isso aí. Aqui ele diz o seguinte: qual seria a escala numérica desse mapa? Esse mapa, como vocês podem ver aqui, ele é um mapa de escala gráfica. A gente consegue ver por causa dessas tabelinhas, desses quadradinhos, né? Não são só números. Se tivessem somente números, a gente teria uma escala numérica, como a gente vai ver daqui a pouco, certo? Então a gente tem uma escala gráfica. Como é que funciona essa escala gráfica? Você pegaria, né, uma régua, colocaria aqui nesse quadradinho, veria quantos centímetros esse quadradinho representa e aí perceberia. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente medisse daqui para cá tivesse 1 centímetro, que é o que a gente fez, né? Vocês fariam aí no caderno de vocês, eu fiz aqui e vi que daqui para cá tem 1 centímetro. Daqui para cá tem outro centímetro. Então a gente saberia o que a partir daqui? Que cada centímetro nesse mapa apresentaria 180 quilômetros, certo? Então, se eu pegar uma régua e medir daqui para cá e tiver 1 centímetro, eu vou saber que nesse centímetro, na vida real, se a gente fosse olhar lá no ambiente que representa esse mapa, ele teria 180 quilômetros. Mas não é isso que ele quer. Ele quer saber qual é a escala numérica. E para isso, para a gente saber qual é a escala numérica, a gente vai usar esses números. Primeiro, a gente vai olhar essa tabelinha, porque a gente já tem que ter o conhecimento prévio que quando a gente vê uma escala numérica, sempre ela vai estar em centímetros, certo? Então, 1 centímetro para x, né? Então, no caso aqui, a gente tem que 1 centímetro ele tem 180 quilômetros. Então, a gente armaria o cálculozinho, né? 180 quilômetros. Então, a gente pegaria aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, só um minutinho. A gente pegaria aqui 180, só que depois a gente transformaria esse 180, que é quilômetros, em centímetros. Então a gente está bem aqui e quer levar para cá. Então, cada vez que a gente passa uma casa, a gente vai transformando quilômetros para hectômetros. A gente acrescenta um zero. Então, a gente está aqui em quilômetros, passou para hectômetros, acrescenta um zero, certo? Passou para decâmetro, acrescenta um zero. Passou para metro, acrescenta um zero. Passou para decímetro, mais um zero. Passou para centímetro, mais um zero. Então a gente teria aqui que seria
aproximadamente 12 milhões de centímetros. Então, ficaria 1 centímetro para 12 milhões de centímetros, certo? Então, a resposta seria essa aí. A escala numérica corresponde a 1 centímetro para 12 milhões, certo? Ou seja, que para cada centímetro representado no mapa, na vida real representaria 18 milhões de centímetros, ou seja, 180 quilômetros, certo? Então, primeira questão aí respondida. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, que eu procuro outra forma para explicar para vocês. Beleza? Vamos para a próxima questão. A próxima questão ainda é a primeira, mas a B, ele traz o seguinte: complete o quadro de Camaçari para Senhor do Bonfim. Então, a gente voltaria aqui para o mapa, certo? Identificaria Camaçari, pegaria uma régua e mediria de Camaçari para Senhor do Bonfim. Eu fiz essa medida fiz a medida de todos, na verdade. Então, a gente vai ter aqui que o primeiro vai ser de 1,9 centímetros, quase 2 centímetros. Se vocês arredondarem para 2 centímetros, também não tem problema, certo? Eu aceitei. Então, primeiramente, a gente vai ter esse aqui. E a gente quer saber qual é a distância em quilômetros. Então, a gente vai fazer uma regra de 3 simples, certo? Nós vamos utilizar também essa escalazinha para a gente conseguir fazer a transferência com maior facilidade, certo? Então, sempre que vocês forem lidar com uma questão desse tipo, lembrem dessa escalazinha, não tem dificuldade. Coloquem ela lá no papelzinho e façam, certo? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai fazer a regra de 3. A gente sabe, né, porque a gente olhou na questão anterior, a gente já fez, que a escala numérica é de 1 para 18 milhões. Então, a gente vai colocar aí 1 para 18 milhões, tá aqui, certo? E depois a gente vai pegar quantos centímetros a gente mediu, que é 19, e a gente vai procurar saber quanto é isso, primeiro em centímetros, e depois a gente vai transformar em quilômetros. Então, se 1 centímetro vale 18 milhões de centímetros, 1,9 centímetro vale quanto? Cálculo muito simples, ó. Vou multiplicar em x, né? Certo? Então, 1 vezes x e 1,9 vezes 18 milhões de centímetros. Então, a gente faz aí, ficou 1 vezes x igual a 1,9 vezes 18 milhões de centímetros. Então, fazendo esse cálculo, né, a gente vai ver que a gente vai ter 34 milhões e 200 mil centímetros. E a partir daí, a gente vai fazer essa transferência. A gente está aqui em centímetros e toda vez que a gente passar para lá, a gente corta um zero. Então, se a gente está aqui em centímetros, passou para decímetro, já era. Passou para metros, já era. Passou para decâmetro, também já era mais um. Passou para hectômetro, pronto. Passou para quilômetro, tá aqui. A gente vai ter 342 quilômetros, porque a gente transformou esses centímetros em quilômetros. E toda vez que a gente for passando um aqui, a gente divide por 10. E a gente fazendo essa divisão, basta a gente cortar um zero aqui, tá certo? Então, o resultado final da primeira é 342 quilômetros. Então, vocês coloquem lá. Vocês, nas outras questões, né, vocês fariam o mesmo cálculo. Vocês pegariam esse 32 aqui e substituiriam aqui na conta. Então, ficaria 1 para 18 milhões, certo?
vezes 3,2 x. Faria o cálculozinho em x e aí teriam o resultado e fariam com todas, né? De Salvador a Ilhéus, de Juazeiro a Itabuna, de Bom Jesus da Lapa a Itabuna e assim sucessivamente, certo? Então vocês façam, tá aí os resultados, né? Confiram aí, mas tentem fazer para praticar, né? Para caso vocês precisem fazer por conta própria, tenham aí uma facilidade. Beleza, vamos para a segunda questão. Observe os mapas da página 58, 59 e 60 e responda as questões. A. Por meio dos títulos dos mapas, você consegue identificar as informações que eles representam? Justifique sua resposta. B. Qual dos mapas apresentados se assemelha mais a um mapa que você pode observar na tela de um celular ou em um GPS? Justifique sua resposta. Então, beleza. Vocês têm 3 mapas para observar, mas eu trouxe só 2, porque só esses 2 já dá para a gente compreender bem. Mas vocês analisem os 3 lá. Então esse é o primeiro mapa, o mapa da página 58, né? E a gente pode, como ele pede aí, ele quer que a gente olhe para os títulos. Então o título aqui é essa partezinha aqui. A gente tem Fortaleza, bairro Centro 2017. Então a pergunta que ele faz é a seguinte: você consegue identificar as informações que eles representam só lendo o título? Claro! Então quando a gente lê esse título, a gente sabe que ele está falando sobre o bairro de Fortaleza. Então a gente já identifica muito claramente sobre o que esse mapa trata. Claro que a legenda ela vai trazer informações adicionais para nos ajudar a compreender melhor algo que está falando sobre esse mapa. E o segundo também é a mesma coisa, né? Brasil político, e a gente tem aqui, já olha, já sabe só pelo título que está mostrando os estados, a divisão política do Brasil em 2016. Então, como eu disse, mais uma vez, apesar da legenda, da orientação, trazerem elementos que nos ajudam a compreender mais esse mapa, só o título já traz informações que nos possibilitam identificar sobre o que esses mapas representam, beleza? Então, peguem aqui o que eu falei, organizem num texto, essa daqui eu vou deixar para vocês colocarem aí, mas a resposta já foi dada. E a outra é muito mais simples ainda, qual dos mapas apresentado se assemelha mais a um mapa que você observa na tela de um celular ou em um GPS? Justifique sua resposta. Óbvio que é o mapa da página 58, porque os mapas de celulares e os de GPS, eles têm o intuito de nos ajudar a nos localizar e nos levar de um lugar ao outro, né? Um mapa muito mais ligado a essa questão da locomoção. Então, se é um mapa ligado à questão da locomoção, é fundamental que ele apresente as vias desses lugares, né? Então, esse mapa aqui, dentre os 3 que estão aí para ser analisados, é o que representa as vias, é o que apresenta as vias. Então, é o que melhor se parece com os mapas apresentados em celular ou em GPS. E a justificativa é justamente essa, porque nos mapas de celulares e os mapas de GPS, eles têm a função de nos levar de lugares, nos ajudar a nos localizar em determinadas regiões. Por isso é importante que eles apresentem as vias. E o mapa que apresentam as vias, as ruas, é o mapa da página 58. Beleza? Vamos para a última questão, né? Que eu vim analisar aqui para vocês. Qual é a diferença entre escala gráfica e escala numérica? Então eu trouxe um desenhozinho aqui para que vocês compreendam, que eu já tinha explicado na primeira questão, nas primeiras questões, nos itens da primeira questão. Então, como eu disse, quando a gente vai analisar um mapa gráfico,
a gente não tem a numeração. A gente vai ter aqui um quadradinho que você vai usar a régua para medir. Nesse daqui, no caso, a gente vai ter, para cada 4 centímetros, a gente vai representar 30 quilômetros. E aí ele vai transformando, né, aqui nesse desenho, vai transformando esse gráfico, essa escala gráfica em uma escala numérica. Então, a gente tem aqui primeiro, né, 4 centímetros, 30 quilômetros. Ele coloca 4 centímetros, representa 30 quilômetros. E aí ele transforma 30 quilômetros em 3 milhões de centímetros. Então, 4 centímetros, 3 milhões de centímetros. E a gente tem aqui 4, 3 milhões. Então, como é que ficaria lá a escala numérica? Ficaria 4 para 3 milhões. Certo? 3 milhões. Então, o que a gente diferencia da escala gráfica para a escala numérica? É porque uma utiliza, né, elementos visuais ou elementos gráficos para representar a relação entre um desenho, entre a representação de um espaço e esse espaço real. E o outro vai utilizar números para fazer essa representação, essa relação entre uma representação de um espaço e o seu espaço real. Beleza? Então, coloquem assim lá no trabalhinho de vocês, os que colocaram algo que diferencia muito, certo? Então, expressa a relação entre o mapa e a realidade por meio de barras, desenhos ou desenhos. Já a outra, né, que é a escala numérica, mostra essa relação por meio de frações numéricas, ou seja, de números. Então, pessoal, por hoje a gente vai acabando, né, nossa aula. Né? Na próxima semana a gente vai entrar num outro assunto, né, e continuar nossas aulas. Ou por aqui, ou por outro lugar. Vamos esperar aí os acontecimentos com relação a essa pandemia que nos cerca. Beleza? Valeu!